28 de janeiro de 2014. Palmeiras apresenta Bruno César e pode perder Henrique para a temporada do centenário. Botafogo faz últimos preparativos para a estreia na Copa Libertadores. Em coletiva, pai de Neymar explica a negociação do astro do Barcelona. Falcão e outros astros do futsal brasileiro são destaques do Brasil Quirim, equipe que estreia na modalidade este ano. E ainda, médicos dizem que Falcão Garcia tem chances de ir à Copa do Mundo. E os motores da Fórmula 1 voltam a roncar nos primeiros testes para a temporada. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. A manhã desta terça-feira foi movimentada no Palmeiras. O capitão Henrique recebeu uma proposta do futebol italiano e não tem a permanência garantida no Verdão. Mas também foi dia da chegada de um importante reforço. Bruno César foi apresentado e já está pensando na estreia. A reportagem é de Luiz Henrique Gurian. Dia de sol forte, de trabalho físico, Marcelo Oliveira corre. O zagueiro Henrique já correu. A recuperação vem com o brosinha aberto. Sem camisa, conversa animada ao telefone. Opa, é sobre a saída para o Napoli? Quero mais? Não vou não, estou num time que cresce a cada dia, vive o ano do centenário. É aí os 4,5 milhões de euros que podem influir na transação. Absolutamente nenhum jogador do elenco do Palmeiras é inegociável. E eu não falo absolutamente nada sobre nenhuma negociação em curso ou alguma negociação que nunca se iniciou, mas que vocês eventualmente me perguntam. Certo mesmo é Bruno César, reforço apresentado. Honre essa camisa, cara. Você já esteve aqui, você sabe como que é jogar no Palmeiras. Isso é a coisa mais importante para o palmeirense. Então, olha, bem-vindo. E honra essa camisa, cara. Bruno César, 25 anos, volta da Arábia. Em parceria com o mágico Valdívia, por que não? Tem condições absolutas da gente atuar junto, né? O Valdívia é destro, eu jogo pelo lado do campo também, jogo centralizado. Isso é o de menos, né? O importante é a gente estar junto e buscando o melhor para o Palmeiras. Sair do Palmeiras sem mágoa e explicada assim. Eu era muito novo ainda, né? Em 2007 eu tinha 19 anos. Então, fazia alguns treinos aqui em cima ainda, que na época do Caio Júnior, né? Então, eu creio que tinha que aprender muita coisa ainda, né? O apelido é Herança Verde. Teves. Na época eu tinha o cabelo grande, né? Tinha o cabelo maior. Caiu um pouquinho. Mas começou aqui no Palmeiras B, né? O pessoal me chamava de Teves, mas aí foi um pouco parecido. Então, e aí foi por isso que ficou. Mas agora acho que já esqueceram, né? No ano do centenário, a formatação do novo elenco. 8 jogadores foram embora, como Wilson, Léo Gago. 8 jogadores chegaram, como Lúcio e agora Bruno César. Para um time que não tinha dinheiro, falou que seria difícil a temporada de 2014, a criatividade joga. E como joga nesse time do Palmeiras? Muito orgulhoso eu fico quando eu vejo que, apesar de nenhum jogador ter vindo onerosamente para o Palmeiras, muitos preferiram vir para o Palmeiras, seus empresários preferiram que eles viessem para o Palmeiras, ou até seus clubes preferiram que ele viesse para o Palmeiras, reconhecendo a grandeza do clube. Então, quer dizer, todo esse trabalho que vocês estão vendo hoje não iniciou na metade de janeiro ou quando começou a pré-temporada. Isso já vem acontecendo em outubro, novembro, quando nós iniciamos algumas conversas da possibilidade de poder montar esse elenco. Agora, eu, como presidente, tenho aqui dentro um torcedor que estou ansioso como os 16 milhões que esse grupo deu o resultado que nós estamos imaginando. Estreia provável, sabe contra quem? O Corinthians, dia 16 de fevereiro. Mas é o Gilson Kleina quem define, porque o chute Bruno garante. Eu continuo chutando pra caramba ainda. E o número da camisa, 30, que foi do Kleber Gladiador e saiu chamado de Judas. Diz aí, Bruno. Acho que o número não tem tanta
importância, assim, né? Acho que o importante é estar entre os 11 jogando. Da mesma maneira que teve sucesso com o Kleber, eu tenho certeza absoluta que vai ter sucesso com o Bruno. E, quem sabe, depois da passagem do Bruno com essa camisa não passa a ser super querida pela torcida do Palmeiras. Bom, agora o torcedor do Palmeiras já sabe, tem um elenco de verdade. Outros reforços poderão chegar. É o ano do centenário que começa animado para o Verde Palmeiras. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É um Palmeiras cada vez mais forte. Isso é bom para o palmeirense, é bom para o futebol de São Paulo e para o futebol brasileiro. Porque os grandes clubes têm que brigar por títulos, têm que brigar em competições importantes. E o Palmeiras tem uma história muito rica, foi o maior vencedor do século passado, viveu um momento delicado, com mais um rebaixamento para a segunda divisão, mas está aprendendo, está tirando mais uma vez as lições de uma gestão equivocada. E está se reforçando aos poucos, quer dizer, poucos imaginavam que o Palmeiras conseguisse, tem aí uma filosofia de contrato por produtividade, eu imaginava que não daria certo, achei que talvez não chamasse tanta atenção dos profissionais do futebol e assim o Palmeiras realmente está se reforçando. Faz uma campanha já muito boa no Campeonato Paulista, obviamente que é muito cedo, não dá para você cravar muita coisa. Fizemos ontem uma enquete e deu que o Palmeiras é o grande favorito ou está apresentando o melhor futebol. E eu concordo com isso. Acho que o Palmeiras briga sim pelo título, apesar de ser só o começo de um trabalho. Bruno César, chega bem-vindo, é bom jogador, gosto dele, é meia versátil, pode atuar mais centralizado, pode atuar pelos lados e é um jogador criativo. Foi muito bem no Corinthians quando por lá esteve e agora vai trabalhar no maior rival. Sobre o Henrique, eu imagino que seja muito difícil segurar o Henrique. A não ser que a proposta da Europa não seja tão interessante assim. É um jogador de seleção brasileira, é um jogador de nível de seleção, teve uma passagem pela Europa, não conseguiu se firmar no Barcelona, mas é jogador de futebol europeu. Quem dera pudessem todos esses jogadores ficar no Brasil, inclusive o Henrique no Palmeiras. Mas acho muito difícil, Chico. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite. Está entusiasmada aí, Michele? Aqui chega as imagens, né? É verdade, o celular caiu. É o seguinte, meus amigos, em primeiro lugar, eu quero desejar excelente fase no Palmeiras para o Bruno César. Gosto desse menino, esse menino foi revelado no Santo André. Ele gosta muito de fazer gol no Santos. Fez gol jogando pelo Santo André. Vários gols, quase que atrapalha o primeiro título paulista aí dos 3 últimos conquistados pelo Santos, com o Neymar e tudo. Ele era o cara que fez gol, fazia gol. Fez um gol no último minuto que foi anulado. Essa é a grande verdade. Deram mais ou menos o título para o Santos naquele ano lá. E ele é muito bom de pé direito, pé esquerdo. Foi o cara que conseguiu fazer o Ronaldo a começar a dar certo. Muita gente esquece disso, né? Esse Ronaldo, na fase do Mano Menezes e com a saída do Douglas, o Bruno César encostou do Ronaldo ali, começou a sair tabela e o Ronaldo completou, finalmente, né? Encerrou a carreira lá e principalmente depois que o Bruno César saiu. Então ele tem habilidade, ele chuta bem, ele é um cara de grupo, ele é um cara legal. Eu estava vendo que ele está tá cheio de tatuagem. E agora está com uma tatuagem da Santa Ceia no braço. Agora é moda, né? O jogador. Mas é legal, porque ele falou assim, eu fiz essa tatuagem não porque eu sou religioso, sou católico, não. A minha família é religiosa e consequentemente, eu fiz por respeito à minha família. Legal isso aí. Eu achei bom, porque ele mostra que ele em campo, ele não está jogando só por ele, pela glória dele, ele está jogando pela glória de todos que fazem parte do grupo privado dele, né? Então eu acho legal, isso aí achei bacana, é um cara que tem o porquê se sair bem, ele tem uma razão por estar jogando. E se o jogador não tem essa motivação, não dá nada certo. Eu estou vendo, por exemplo, o Pato, no Corinthians. Qual é a motivação do Pato no Corinthians? Nenhuma. Não tem motivação nenhuma. Não está jogando pela família, não está jogando por ele, não está jogando pelo Corinthians, não está jogando por ninguém. Quer dizer, é um cara sem objetivo, sem razão, está jogando por jogar, está jogando porque ganha dinheiro para isso. Quer dizer, isso é chato, né? Você tem que ter um propósito maior.
E acho legal que o César está indo para um clube em que dá a ele essa possibilidade. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer. Ele vai ter o trabalho facilitado. Porque o Palmeiras hoje é um time feito, é um time pronto, é um time que tem goleiro, tem defesa, tem 2 bons laterais, tem um belo meio-campo e um ataque avassalador. Então, quer dizer, vai ser muito facilitada a entrada do nosso querido Bruno César. Então, que ele tenha boa sorte e que, com certeza, já vai brilhar no Campeonato Brasileiro esse ano, que é para isso que ele foi contratado, para disputar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista, o Valdívia dá conta do recado. Não é um campeonato muito disputado, né? Então, eu acho que ele vai ser aproveitado e muito bem aproveitado quando estiver em forma no Campeonato Brasileiro. Mas seja bem-vindo, viu? Desejo a maior sorte do mundo para esse rapaz que só trouxe alegria para o Corinthians. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é sobre essa notícia de que o Palmeiras pode negociar Henrique com o futebol italiano. A pergunta é, você acha que o Palmeiras deve vender o zagueirão e capitão Henrique? Sim ou não? Acesse o site e vote. Celso Cardoso, o Palmeiras tem a opção de não vender se o Henrique quiser ir embora? Não. Tem contrato? Sim, mas tem a multa. Se o Henrique quiser ir, você tem que negociar, não tem como. Não tem o que fazer. Pelo que a gente acompanhou aqui, o Henrique não se entusiasmou. Mas, como sempre, não duvidando, obviamente, do Henrique, mas sempre tem 2 discursos. Eu acho que negócio é negócio. Se a proposta for boa, não tem como segurar, tem que vender. Concordo, tem que vender. Você não pode punir o jogador e não pode punir o clube. Claro que o ideal seria não vender, mas se a proposta é muito boa, não tem o que fazer. Mas o clube está precisando de dinheiro e o Henrique, na verdade, ele já meio que cumpriu um ciclo no Palmeiras, né? Então, aproveita e já vende, já vai trabalhando um outro garoto no lugar. Vai ser bom para o jogador e para o Palmeiras também. Muito bem, o resultado você confere no final do programa de hoje. A opinião do público, Henrique vai ou fica? Futebol internacional. Boas notícias para quem quer ver os grandes astros da bola presentes na Copa do Mundo no Brasil. Após operar o joelho, o atacante colombiano Falcão Garcia tem chances de jogar o Mundial. Após passar por uma bem-sucedida cirurgia no sábado, o atacante do Mônaco, Radamel Falcão Garcia, entrou na coletiva de ontem amparado por muletas. Porém, as notícias foram até que animadoras. Os médicos deram 50% de chances do atleta estar presente no Mundial em junho. Isso aconteceu em um momento muito importante da minha carreira e eu não podia imaginar isso, ainda mais tão perto da Copa. É um momento difícil e estou tentando aprender o máximo e crescer, não só como esportista, mas também como pessoa. Creo que es un momento muy difícil. El cual estoy tratando de aprovechar al máximo para aprender, para crecer no solamente como deportista, sino também como persona. Falcão rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na última quarta-feira em duelo válido pela Copa da França. Eu já chorei o que era preciso. Agora estou animado, com uma grande disposição e mentalmente preparado para fazer tudo o que estiver em minhas mãos, completou o atacante. Olha, eu mesmo aqui já tirei sarro do nome do Falcão Garcia, né? Que parece nome de gigolô. Você tira sarro do champanhe, do... Não, mas parece nome de gigolô, né? Como é que chama? Falcão Garcia. Por quê? Né? Não é verdade? O cara já dá uma, né? Dá uma... Que se passa? Que passa? Me chamo Falcão Garcia, né? O cara já... Opa, peraí, Falcão Garcia. Né? Agora, eu fiquei, é lógico, triste porque ele se machucou. Porque ele joga bem, ele tem matador, futebol. Né? Fazendo aí uma alusão aí que você está falando, né? Exatamente. Ele faz gols, ele é um jogador razoável. Agora, eu acho que ele é um pouco mais técnico que o nosso querido Guerreiro. Que não é colombiano, evidentemente, né, que é peruano. Mas ele tem
um estilão matador. Ele põe para dentro a bola, não quer nem saber. Vai fazer falta para a Colômbia? Vai, lógico que vai. É o principal jogador da Colômbia hoje, né? E a Colômbia mostrou um bom futebol nas eliminatórias. Eu acho que vai fazer falta se ele não puder jogar. Espero que ele jogue, né? Eu já vi coisas do Arco da Velha acontecerem, né? Eu me lembro que teve um jogador da Itália que se machucou durante a Copa de 94, o Baresi, lembra dele? Se machucou, teve um problema no joelho, se recuperou durante a Copa e jogou a final contra o Brasil, 94. Negócio fantástico. Então acho que cada corpo dá a sua resposta ao problema que acontece fisicamente. Havia um temor de que ele não disputasse a Copa do Mundo. Claro que tem a torcida para que ele jogue. Em primeiro lugar, pelos colombianos, pelo que ele representa. É matador, é um jogador que vivia um bom momento até se machucar. É bom para a Copa do Mundo, né, que tem os seus grandes aços. Eu acho que o grande charme da Copa do Mundo, independentemente de você torcer para o país onde você nasceu, é justamente a possibilidade de você ver concentrado os melhores jogadores no mundo, ou pelo menos aqueles que fizeram parte das seleções que conseguiram se classificar. Melhor ainda se tivéssemos também Ibrahimovic, enfim. Como já não temos Ibrahimovic, porque a Suécia não se classificou, alguns jogadores se machucaram no meio do caminho, que o Falcão Garcia possa se recuperar em tempo para que possamos vê-lo em campos brasileiros em 2014, ou melhor, daqui a pouquinho, em junho. A Liga Futsal tem, você viu aqui o pé de chumbo, Celso Cardoso, né? Pé de chumbo. Atenção, Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal. Peguem o número da carteira de habilitação dele. Sou um bom motorista. A Bandeirantes é federal. Então. Sou muito bom motorista. A Liga Futsal tem uma nova e promissora equipe, é o Brasil Quirim, de Sorocaba, que contará com um forte elenco para a temporada, incluindo o craque Falcão. A cidade de Sorocaba ganhou de presente um novo time de futsal, recheado de atrações. São 4 gerações de campeões mundiais. Os ex-jogadores Vander e Douglas na comissão técnica. Rodrigo, atual capitão da seleção brasileira. Thiago, goleiro, eleito 2 vezes o melhor do mundo. E a cereja do bolo, Falcão, o rei do futsal. Muito feliz pela equipe que foi formada, muito feliz por esse novo momento na minha carreira. Mais um desafio, mais uma busca, né? Mais um incentivo para mim, né? Possivelmente seja a minha última equipe como atleta profissional. E eu quero encerrar minha carreira sendo vitorioso como eu sempre fui. A gente fica feliz por poder trazer grandes atletas, atletas renomados, seleção, atletas que estão iniciando e que procuram um futuro aí. E que a gente consiga realmente fazer com que as pessoas que venham assistir se deliciem com o futsal que vão ver dentro de quadro. Fazia muito tempo que eu não trabalhava com isso, mas agora com o nosso treinador, o Vander, aí, a gente auxiliando ele, tenho certeza que pelo menos vamos brigar aí para entrar entre os 4 aí, quase na maioria dos torneios, porque se fazer uma equipe do zero é difícil. A gente ficou feliz de ser convidado, ser lembrado e voltando para casa, sou de Campinas, estou aqui perto, depois de 7 anos no Rio Grande do Sul, então estou muito feliz, é um projeto muito audacioso, estou muito feliz de fazer parte disso e espero que seja de longo tempo aí. O craque falou da relação de amor com a cidade de Sorocaba e se os 36 anos estão pesando na carreira. Quanto a isso, pode ter certeza que o rendimento ainda me sinto com ambições e com certeza o meu rendimento vem junto com essas ambições. Então acho que o pessoal pode continuar esperando o Falcão que sempre viu, que ainda tem lenha para queimar. E Sorocaba ainda vai ganhar de presente uma arena multiuso com capacidade para 4.500 pessoas, que contou com palpites mais que especiais do craque Falcão. São opiniões direcionadas para o conforto da nossa equipe, das pessoas que vão assistir e da imprensa, né? A gente quer que seja tudo muito perfeito, não terem nada muito considerável, apenas dei opiniões e o prefeito de pronto já atendeu. Para a televisão é muito melhor eles preferirem, além da nossa equipe ser um chamariz, estar num ginásio confortável e que tenha suas diferenças. Hoje na Europa usa-se muito aquele piso preto, né, que fica mais bonito, e aqui no Brasil não tem nenhum ginásio que tenha esse piso preto. E o nosso parece que vai ser aquele piso preto, que vai ser o diferencial de todos, sempre copiando os lugares bacanas que essas coisas deram certo. Mas eu acho que as mudanças foram mais essas de detalhes mesmo do dia a dia da equipe. A família mais conhecida do mundo do MMA é a Nogueira, dos irmãos Minotouro e Minotauro. A família cresceu e virou time de artes marciais que nesta semana inaugurou uma nova academia em São Paulo.
a inauguração de mais uma academia de lutas, administrada pelos irmãos Nogueira. Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro comprova o crescimento do MMA, a mistura de todas as artes marciais. Realmente o MMA está um sucesso. A gente está fazendo um trabalho muito sério de organização, né, das academias de Nogueira pelo Brasil. E a gente está numa crescente muito grande. As pessoas estão procurando as academias. Eu acho que mostra que o Brasil está começando a olhar para o esporte de uma forma mais profissional. Antigamente o Brasil ainda tinha aquele paradigma que luta machucava, que luta era só para lutadores, ou lutas estavam muito ligadas à violência, e hoje em dia não. Tudo isso está mostrando que as pessoas comuns podem vir numa academia de arte marcial, aprender, né, arte marcial de forma tranquila. Empresário e lutador acima de tudo, Minotouro se recupera de um problema nas costas e não vê a hora de voltar a fazer o que mais gosta. Tive a hérnia lombar, tive um cortamento no posterior da coxa, uma lesão de ciático também, então ficou muito difícil para me voltar a treinar, porque voltava a doer sempre. E agora estou voltando 100%, estou começando meu treinamento de novo, recuperar a forma física para poder voltar a lutar 100%. No meio do ano, é isso? No meio do ano eu estou fazendo uma previsão mais longa, assim, para poder ter uma folga de treinar bastante, no máximo no meio do ano. O irmão gêmeo dele, ex-campeão mundial dos pesos pesados, o Minotauro, também se machucou feio em 2013, no cotovelo. A recuperação vai bem, obrigado. Ele também já está melhor? Está melhor, já voltou a treinar e eu acredito que ele volta a lutar até primeiro que eu. Por falar em lesões, a do Anderson Silva foi sem dúvida a mais impressionante de todas, mas não deverá deixar sequelas no Spider. Foi uma fatalidade que aconteceu, a gente nunca viu acontecer isso em lutas de MMA, eu particularmente, assim, eu nunca tinha visto isso do jeito que aconteceu, então isso é 1 em 1 milhão. A gente tem que levar isso como aconteceu um acidente, eu acho que ele volta e eu com certeza eu quero ver o Anderson ainda campeão do mundo, com certeza, porque essa foi uma luta que foi aquele gostinho de que a luta não tinha terminado, porque ele se machucou e a luta não terminou. Porém, nesse octógono também há espaço para a vaidade sem frescura, nem delicadeza. Nós não tínhamos meninas lutando antes, então o espaço na mídia é menor, então a procura de patrocinador é menor, porque você não tinha muita menina competindo. Por exemplo, na minha época eu não tinha um ponto de referência, aquela menina lá, não era isso. Então hoje em dia o esporte cresceu, a mídia aberta entrou, pôde divulgar, as meninas melhoraram muito tecnicamente, as meninas mais novas têm um ponto de referência, poxa, maneiro, quero ser lutadora, então isso aumenta muito. Ana Maria Índia é faixa preta de jiu-jitsu, não boxe. É uma pioneira no MMA, entrou com tudo no Vale Tudo há mais ou menos uma década. E no cartel tem 10 lutas, 6 vitórias, 4 derrotas. E a próxima vítima dela, que não sou eu, está atravessada na garganta dessa moça. A Vanessa Porto, que eu vou lutar agora, é uma revanche, é uma das meninas que eu perdi há 8 anos atrás. E agora em março vamos embora. E aí, vai encarar? Eu tô fora. Fico só na esquiva, fingindo que não é comigo. Ave Maria, como luta essa Ana Maria Índia, né? Ela tem uma técnica maravilhosa. Você pode reparar que todos os golpes dela saem do tronco, né? Isso aí é de uma técnica bastante apurada. Ela usou o boxe aí para assustar o nosso querido Silvestre, que por último quase leva um cruzado de direita. Olha lá, olha, quer ver? Ó? Ela vai soltar. Nossa! Quase que o nosso Silvestre vai para a lona. Se ela tivesse acertado, o nariz dele já era, né? Saía daí com o nariz quebrado. Mas enfim, legal. Um grande abraço para o Minotouro e para o Minotauro, 2 caras que sempre honraram o Brasil lá fora. O Minotauro, principalmente, na época da fase do Japão, da arena do Japão, né? Era um ídolo no Japão, era uma coisa fantástica. Eu tive a oportunidade de vê-lo em ação lá, e era um deus o Minotauro, né? É um deus ainda, grande Minotauro, um abraço à família Nogueira, e que o MMA vai ganhar só com essa nova, né, academia dele, sem dúvida, vai formar muitos campeões aí.
É grave o estado de saúde da ex-ginasta brasileira Laís Souza, que tentava uma vaga no esqui estilo livre nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi. Ela sofreu um acidente durante um treinamento em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e torceu a coluna após uma queda. Ela passou por uma cirurgia, mas ainda não foi divulgado nenhum boletim médico. Laís estava praticamente garantida nos Jogos da Rússia. Em 2012, quando ainda participava de competições de ginástica, ela era a primeira reserva de Jade Barbosa, mas sofreu uma lesão na mão e também não pôde participar da Olimpíada de Londres. Ela já havia disputado os Jogos de Atenas e Pequim e os nossos desejos de que ela realmente melhore. E a mãe da Laís já viajou para Salt Lake City para ficar ao lado da filha. É uma pena, né? Quer dizer, quando o atleta... É curioso, porque... Curioso não, é triste mesmo. Porque o atleta treina muito, mas muito. Você que está em casa não tem noção do que é o dia a dia desses atletas. Muitas horas de treinamento, de esforço físico, de privações. A alimentação tem que ser muito regrada. Que dor, né, Celso? Dor na mão, dor no tornozelo. A alimentação tem que ser regrada. A própria diversão é colocada em segundo plano, porque o foco, o objetivo é treinar e estar bem preparado. Quer dizer, então, você passa por etapas e mais etapas para atingir o ápice, para ter um melhor rendimento. E aí vem uma contusão. E todo o trabalho que foi feito, todo esse processo que eu me referi de privações, de desgaste físico, tudo por água abaixo. Porque você perde o seu objetivo, você perde a competição que você gostaria de disputar e ainda tem que recuperar depois tudo que você perdeu com a inatividade. Então, além do problema físico, vem um problema psicológico muito grande, que é a tristeza, muitas vezes até em tons depressivos, pela não concretização de um objetivo. Que a Laís tenha força para superar mais esse percalço na vida profissional dela, como atleta. Primeiro, vamos afastar a possibilidade aí dela, né, não morrer, né? Ela está em estado grave. Deve ter sido uma contusão super delicada, né? Que coluna é coluna, né? Negócio impressionante. Batida de carro, às vezes você está com o cinto, você vai para frente assim, dá aquele tranco na coluna, você já fica preocupado, já faz ressonância, faz tudo para ver o que é. Tomara que dê tudo certo. E depois que ela se recupere e volte aí a brilhantar a nossa ginástica. Veja os destaques agora do Super Esporte desta quarta-feira. Olá, Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã o Super Esporte traz todas as novidades do mundo da bola, com os preparativos para mais uma rodada do Paulistão, as notícias do São Paulo, os detalhes da chegada de Bruno César ao Palmeiras e a expectativa para o clássico na Vila Belmiro entre Santos e Corinthians. Isso e muito mais, meio-dia no Super Esporte. Te espero, hein? E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazeEsportiva. Pode visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/GazeteEsportivaTV. E no Facebook, a página é facebook.com/gesportivanet. E atenção, Bárbara, eu esqueci de pedir o parabéns a você para você, mas tudo bem. Atenção, hoje o nosso parabéns a você, carinhoso, vai para a dona Maria Helena Cardoso, que completa 79 aninhos de idade. Não, Maria Helena Cardoso não, Maria Helena dos Santos, né? Maria Helena Santos, que é a mamãe da nossa querida gerente chefona Fátima Rogéri. Dona Maria Helena, um beijão para a senhora, toda a saúde, felicidade do mundo, viu? A senhora que é torcedora da Portuguesa e do Palmeiras por causa da netinha Carolina, parabéns, muita saúde em nome de toda a galera do Departamento de Esportes. Manda um beijão para ela, Chicão? Mando com o máximo prazer. Beijão, parabéns. Beijo, minha querida. Manda um beijo, Celso. Beijão para a senhora. Aê, beijo para a senhora. Voltamos para falar da punição do Flamengo no STJD pela escalação irregular do lateral André Santos contra o Cruzeiro no Brasileirão do ano passado. Ontem, o Clube Carioca deu a última cartada na Justiça Desportiva. O Flamengo recorreu à Corte Arbitral do Esporte, instância máxima da Justiça Desportiva no mundo. O departamento jurídico do clube enviou um documento à entidade, que fica na Suíça, usando os mesmos argumentos do julgamento no STJD em dezembro do ano passado.
passado. Na ocasião, o STJD puniu o Flamengo com a perda de 4 pontos, o que poderia resultar no rebaixamento do rubro-negro caso a Portuguesa também não tivesse sido punida. Ainda não há data para a resposta da Corte Arbitral. E vai dar em alguma coisa isso, Celso? Olha, eu continuo com a mesma tese. 24 clubes vão disputar o Campeonato Brasileiro deste ano. E vou além, acho que tudo isso já estava em mente quando surgiu a denúncia do caso da Portuguesa. Por quê? Porque Vasco e Fluminense estavam caindo. Desde que eu trabalho com futebol, mais de 20 anos, isso para mim mostra, eu não me surpreendo com esse tipo de comportamento. Dá para cravar que foi isso que aconteceu. E pode escrever, Michele, 24 clubes no Campeonato Brasileiro. Bom, todo mundo, é a festa. O advogado que defende a CBF, nesses processos todos aí que estão havendo da Portuguesa contra a CBF, é o Carlos Miguel Aidar, que é candidato também à sucessão de São Paulo do presidente Juvenal Juvencio. E ele disse o seguinte, disse abertamente o seguinte, que existem algumas alternativas para essa situação. Primeiro, é que a CBF seja ignorada pelos clubes e monte uma liga. Né? Eu acho o melhor. Que seria o melhor, mas ele pessoalmente acha que no momento não há mobilização para que isso aconteça. Ele, como futuro dirigente do São Paulo aí, sei lá, o São Paulo que vai decidir. E que não descarta a possibilidade, essa que o Celso disse, né, de começar um campeonato brasileiro subjúdice, quer dizer, com 20 clubes, mas pode ser que no final do campeonato a justiça resolva dizer que o campeonato não valeu. Então, você imagina, televisão com tudo marcado, todos os jogos vendidos, todos os clubes aproveitaram as cotas e anteciparam, porque não tem dinheiro em caixa, televisão pagou tudo e por causa disso vai ter um campeonato. Mas o campeonato vai estar subjúdice. Se por um acaso, lá pelas tantas, negarem, né, o campeonato não valeu nada. Então, vejam os senhores que situação que se encontra o futebol brasileiro. Vejam os senhores que situação que se encontra o futebol brasileiro. É lamentável. Então, em ano de Copa do Mundo é agora, daqui 4 meses. E como é que vai ser? A Libertadores da América começa amanhã para os brasileiros. O Atlético Paranaense já está no Peru, onde enfrenta o Sporting Cristal, enquanto o Botafogo embarcou nessa madrugada para o Equador, onde vai encarar o Deportivo Quito pela primeira fase do torneio continental. Os 2 jogos serão às 10 horas da noite, horário de Brasília. Ainda estava escuro quando o Botafogo chegou ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para começar a jornada na Libertadores da América. O embarque da delegação para Guayaquil, no Equador, aconteceu por volta das 5h30 da madrugada. Bolatti e Lucas, contundidos, desfalcaram a equipe na viagem. Essa é a 4ª vez que o clube da Estrela Solitária participa da principal competição continental. A última foi em 1996. O Botafogo tem um treino previsto para daqui a pouco no CT do Barcelona e para minimizar os efeitos da altitude, só deve viajar até Quito, local da partida de amanhã contra o Deportivo, no dia do jogo. Para esse primeiro embate do torneio, o treinador Eduardo Húngaro ainda não revelou se vai escalar o ataque com os recém-chegados Ferreira e o Alisson ou se vai reforçar o meio de campo e deixar apenas um jogador isolado na frente. Apresentado no treinamento de ontem, o Alisson está pronto para jogar. Libertadores que eu já joguei, gostei de jogar, por isso que eu vim para cá ajudar o Botafogo nessa Libertadores, que é um sonho de todo mundo, chegar à final. Primeira final, quarta-feira, né? Espero que a gente traga um bom resultado de lá. O duelo de volta entre os 2 times está marcado para o dia 5 do próximo mês, no Maracanã. Caso Neymar, o pai do atacante concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira para explicar a diferença de valores na venda do atacante para o Barcelona, já que irregularidades foram denunciadas na Espanha. Segundo Neymar pai, não existia um pré-contrato do jogador.
com o Barcelona desde 2011. Apesar disso, ele confirmou que a empresa deles recebeu 40 milhões de reais do clube catalão, sendo 10 milhões para assegurar a prioridade do Barcelona na compra dos direitos do astro e mais 30 milhões caso a negociação se concretizasse. 10 milhões de reais ou 10 milhões de euros? De euros, né? É de euros. O pai de Neymar também disse que a quebra do acordo de confidencialidade sobre o contrato foi um pedido dele para o Barcelona e que não teme ter que pagar impostos à Receita Federal pelo valor recebido. Ele afirmou ainda que o Santos sabia desse acordo. Por outro lado, o clube nega que tivesse conhecimento desse acordo. Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Essa é uma negociação que precisa ser muito bem apurada, muito bem esclarecida. Agora, a princípio, estava até conversando com o Barba hoje na redação, a gente precisa dizer o seguinte, deve sobrar esse negócio para o Barcelona. O Barcelona na FIFA vai ser punido, com certeza. E pode ser que o Neymar também seja, porque esse negócio de pré-contrato e esse negócio de antecipar parcela é proibido pela FIFA, não pode fazer isso. Então, o Barcelona pode pagar uma pesada numa multa em cima dessa negociação, que foi feita por baixo do pano, e o Neymar pode ser punido 4 meses. Agora, se ele for punido 4 meses, quem que vai levar uma cacetada no meio da cabeça? O nosso querido Felipão e o Brasil inteiro, porque aí ele não joga a Copa. Esse que é o problema, ele pode não disputar a Copa do Mundo. Por causa disso? Por causa disso, porque vai sobrar para os dois. Os dois fizeram um acordo de escudo. O Santos entra, mas o Santos é o tal negócio, eu não sabia de nada. Como não tem nada para provar, né? Então fica aquele negócio, o Santos não respinga no Santos. Eu mesmo cobrei violentamente domingo uma punição severa para dirigentes do Santos que estivessem envolvidos. Mas mesmo envolvidos ou não tem como provar. Porque o próprio pai do Neymar hoje admitiu que fez um acordo. Pegou 10 milhões de euros, como disse aí, bem explicado o texto, né? Aí o Barcelona falou, olha, se você quebrar, você não devolve 10, você devolve 10 mais 30. Ele falou, bom, a mão que vai e volta. Se vocês quebrarem, vocês não pegam 10, vocês me deixam esses 10 comigo e me dão mais 30. Então aí foi um acordo mútuo entre as duas partes, jogador e clube espanhol. Isso vai para a FIFA, isso vai dar um rolo danado e o Neymar pode ser que não jogue a Copa. Vejam, senhores, aonde nós podemos chegar nesse caso, Neymar. Eu não creio. Não creio. Também, não, acho que não. Nós de punir, você não acredita em ninguém. Nós de punir. O cara vive aqui esperneando que quer punição não sei pra quem, quer punição não sei pra ninguém. Agora que tem um jeito de punir, o cara não quer que puna. Então eu não entendo você. Não, você tá totalmente equivocado. Você prega um discurso, você faz outro na hora. Não vai acontecer. Como que não vai acontecer? Porque se houve uma trambique do Neymar e houve uma trambique com o Barcelona, os dois têm que levar uma cacetada, pô. Mas isso não tira ele da Copa, tira? Tira. Chico, você está deturpando tudo. Você está deturpando tudo que eu estou falando. A questão é você querer a punição. Outra coisa é ela acontecer de fato. Nós já sabemos muito claramente. Você está vendo o futuro? Estou vendo, sim. Que não vai acontecer quem nada. é que vai julgar? É a FIFA. Tá vendo Qual é o interesse que a FIFA tem de ter o Neymar fora da Copa do Mundo? Eu sei. Não vai acontecer. Essa história não vai acontecer amanhã. No futebol, a gente está dizendo para você o que tem hoje na mão aqui, ó. O que tem hoje na mão é o seguinte: é uma coisa grave o que aconteceu. Por Barcelona e por Neymar. Ponto. É grave. E gravíssimo. Que é grave. E pode redundar na punição do Neymar e o Neymar não jogar a Copa pelo Brasil. Pode, se for encontrado um pré-contrato. Se for encontrado um pré-contrato, que é a prova de que realmente houve uma irregularidade. Existe esse pré-contrato? Não. Existe a informação que o Neymar recebeu 10 milhões de euros. Então, isso é discutível. E aí, é aquela história que a gente já está acostumado. A lei, como que é? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. O Neymar é um astro. Duvido que a FIFA puna o Neymar por conta disso. Bom, agora, que tem que ser... É uma opinião sua. Sim, claro. Isso não significa que não deva punir. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser investigado. Eu quero lembrar ao amigo... Essa é uma outra história. Lembrar ao amigo eu só não acredito nos homens que julgam no futebol. Vídeo que aconteceu aqui no Brasil não está tendo repercussão nenhuma isso. Mas lá, na Espanha, o presidente do Barcelona caiu porque foi ameaçado de morte.
É diferente. Na Europa, a repercussão é grande. Sim, claro. Então, muita coisa vai rolar sim. Porque na Europa, como diz o Celso Cardoso, a lei vale. Agora aqui, ainda bem que o Santos não está envolvido. Uma das maiores punições que ele vai receber é pagar o imposto devido tem sobre que pagar. isso. Bem. Né? Agora, eu vou deixar bem claro, para não parar qualquer dúvida. Uma coisa é você acreditar que haja o rigor da pena. E outra coisa é acreditar na justiça dos homens. Eu não acredito na justiça dos homens no futebol. É essa a questão. Então vai para a igreja rezar. Talvez seja a justiça de Deus, talvez seja a saída para você. Seja o melhor caminho. Bem. Campeonato Paulista, hoje a 4ª rodada já tem bola rolando, veja os confrontos. Logo mais às 7h30 da noite, o São Bernardo enfrenta o Audax Osasco. Amanhã às 5 da tarde, o Paulista de Jundiaí encara o Ituano. No mesmo horário, o Mojimirim recebe o Atlético Sorocaba. Já às 7h30 da noite, a Portuguesa pega o Botafogo de Ribeirão. O Linense tem compromisso com o Bragantino, enquanto que o Oeste de Itápolis enfrenta o Comercial. Às 10, o Santos faz o clássico da rodada diante do Corinthians. E o São Paulo tem encontro com o Rio Claro. Na quinta-feira, às 7h30 da noite, o Palmeiras joga contra o Penapolense. E fechando a rodada, às 9, o 15 de Piracicaba pega a Ponte Preta. Direto do CCT da Barra Funda, o repórter Adriano Dolfi tem as últimas notícias do tricolor paulista. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. No treino desta terça-feira, o técnico Muricy Ramalho definiu a equipe que enfrenta o Rio Claro no estádio do Morumbi nesta quarta-feira. Rogério Ceni, que foi poupado da última partida, retorna à equipe, que terá Luiz Fabiano no ataque. Existia a possibilidade do Fabuloso ser poupado, mas a falta de opções obrigou o treinador a escalar o camisa 9. Exceção ao goleiro, o São Paulo entra em campo com a mesma equipe que derrotou o Oeste no final de semana. Luiz Ricardo e Álvaro Pereira nas laterais, Antônio Carlos e Rodrigo Caio na zaga, Wellington, Maicon e Ganso no meio-campo e o trio de ataque com Osvaldo, Ademilson e Luiz Fabiano. A falta de opções no elenco obriga a diretoria a ir em busca de reforços. Primeiro pode estar a caminho o atacante Pabon do Valência, da Espanha, que segundo os jornais espanhóis já está a caminho do Brasil. Viria por um contrato de empréstimo de 18 meses com salários pagos pelo São Paulo. O segundo pode ser o volante Souza do Grêmio, dependendo aí de uma troca pelo zagueiro Rodolfo e também o acerto de salários. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Olha, meus filhos, foi poucas as vezes que eu vi o São Paulo ser vaiado, mesmo ganhando. E isso aconteceu domingo passado. Então é bom mesmo reforçar o time, porque esse time aí não chega muito longe, não. E o São Paulo que vive problemas aí com a famosa cobertura do estádio do Morumbi. Primeiro a oposição fez de tudo para travar o negócio, para que o São Paulo não fizesse cobertura. Agora é a construtora que foi chamada para fazer o trabalho, quem desistiu de fazer a cobertura. Essa novela, pelo jeito, vai longe. Santos, depois de ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o elenco profissional da equipe da Baixada ganhou 12 reforços vindos do Peixinho. O volante Lucas Otávio e o atacante Diego Cardoso, é seu parente, Celso? Não, não é meu parente. Diego Cardoso conversaram ontem com a imprensa no CT Repelé e revelaram o desejo de ganhar uma oportunidade no confronto de amanhã na Vila Belmiro contra o Coringão. Nós fomos campeão sábado em cima do Corinthians e hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar treinando junto com o elenco principal e se pintar uma vaga para a gente ser relacionado para o jogo, estar junto com o time, nós vamos ficar felizes e dar o nosso trabalho aqui no time de cima. A gente comemorou bastante o bicampeonato da Taça São Paulo, a gente estava no elenco que foi campeão no ano passado e nesse. E agora a gente vai trabalhar com calma. Se acontecer de ter uma oportunidade no time de cima, na quarta-feira, a gente espera agarrar da melhor maneira possível. Porque semana passada eu estreiei no profissional e logo no sábado fui bicampeão da Taça São Paulo. Então, e chegar quarta-feira, poder, se eu for relacionado, poder ajudar o Osvaldo com gol, vai ser maravilhoso para a minha carreira e para o Santos. A gente foi campeão em cima deles na Taça São Paulo. No profissional é totalmente diferente, é uma rivalidade maior ainda.
O Corinthians fez agora à tarde o último treino antes do clássico de amanhã. Luiz Henrique Gurian acompanhou. Michele, vamos falar então do Corinthians, que amanhã às 10 da noite entra em campo no Estádio Urbano Caldeira para enfrentar o Santos Futebol Clube pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que vem daquela vitória magrinha em cima do Ituano, mas vem de vitória, e o Corinthians que vem de uma derrota para o São Bernardo em pleno Pacaembu. E hoje é dia do técnico Mano Menezes explicar o Corinthians, que não vai ter mais os jogadores Pato, que esteve em campo contra o São Bernardo no sábado, e também o Ibson. Agora aparece então o Wellington, lateral esquerdo, ele volta. Danilo deve começar a partida como titular outra vez. O mesmo acontecendo com o Romarinho e também com o Paulo Guerreiro. E outra boa notícia para os corintianos, já trabalha no gramado o atleta Renato Augusto. Isso não significa dizer que ele vai estar à disposição para esta quarta-feira. O diferente em relação ao Fagner, que já tem o nome dele no boletim informativo diário, BID, e pode ficar à disposição do Mano Menezes. Você não vê ele trabalhando no gramado, porque ele ficou no departamento integrado, fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Pode até ser relacionado. Isso e muito mais, o Mano Menezes explica daqui a pouco, porque é clássico, é 10 da noite, é Vila Belmiro, e você vai acompanhar aqui tudinho no Gazeta Esportiva. Nas imagens, então, do Fernando Moreno e também do André Diogo, Luiz Henrique Gurian, contei o Corinthians para o clássico de amanhã na Vila, aqui na TV Gazeta. Ó, meus amigos, de um lado você tem o Santos aí que vem com esse negócio do caso do Neymar meio tumultuado, uma vitória da Copa São Paulo sobre o Corinthians. Só que esse Corinthians e esse Santos, os profissionais, são dois times em estágio completamente diferentes, né? Se você pegar o Corinthians sem invenção do Mano Menezes, sem querer testar, tem um time muito mais entrosado que o do Santos, que está em formação. Então, mas amanhã a gente discute, né? Eu acho que amanhã, já que é o jogo amanhã, a gente faz um suspensezinho aí, mas eu acho que o Corinthians leva vantagem sobre o Santos. E esses testes têm que ser feitos agora mesmo, né? Começo do Campeonato Paulista, depois já não dá para... Não estou dizendo que está errado, né? Mas eu escalaria o Y nem com revólver na minha cabeça. Bom, e agora à tarde foi definida a venda do Henrique para o futebol italiano. Então, o acerto foi confirmado pelo procurador do Henrique. O Henrique aceitou a proposta e o Palmeiras aceitou vendê-lo. Portanto, Henrique, tchau. Tchau. E é justamente esse o resultado final da nossa enquete. Você acha que o Palmeiras deveria vender o zagueiro Henrique? O zagueiro e capitão Henrique? Sim, já foi, né? 53% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais Gazeta Esportiva ao vivo para você. Fique agora com o Jornal da Gazeta, novo cenário, muito bonito. Boa noite, tchau. Jornal da Gazeta, onde a gente se encontra daqui a pouquinho, claro, falando mais sobre o mundo do esporte. Até já. Michele, como é que fala príncipe em italiano? Príncipe. Príncipe. Então, um bacio príncipe Henrique. Ele parecia aquele príncipe do Shrek. Shrek. Do Shrek. Tchau, príncipe. Tchau.